Olá, amados! Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui conosco para mais esse momento de louvor, adoração, em nome de Jesus. Amém? E que neste dia, nesta terça-feira, Deus fale grandemente ao seu coração. Vamos orar? Vamos adorar a Deus? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Eu quero entronizar o teu santo, soberano e sublime nome. Pai, fique à vontade para falar, para tratar aos nossos corações nessa noite. Não permita que saiamos daqui sem a porção que o Senhor preparou para as nossas vidas. Pai, encha o lar dos teus filhos, encha a minha casa, encha, Senhor, as nossas vidas. Pai, que a tua palavra ela inunde o nosso lar e a nossa casa neste dia, nesta terça-feira. E que os teus filhos, os filhos dos teus filhos, possam experimentar da tua maravilhosa graça e do derramar da tua glória e do teu poder sobre as nossas vidas. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua voz. Pai, nos dê uma sensibilidade sobrenatural. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, queridos? Amados, deixe-me fazer algumas pequenas observações. Eu vim ministrando nos últimos dias, né? Na verdade, mais precisamente no domingo, mas eu tenho falado muito sobre um tema que Deus tem trabalhado muito no meu coração. E toda vez que eu prego, que eu ministro, eu acho que eu ainda não me esgotei esse tema. E eu quero iniciar, né, a nossa ministração no dia de hoje falando sobre um texto que eu gosto muito e que nos traz revelações muito importantes. Abra a tua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios 6, 16. Podemos ler? Está escrito assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Qual que é a primeira delas? Olhos altivos. Olha que interessante, eu quero começar por esse texto, olhos altivos. O texto está dizendo que Deus ele não aceita, ele odeia, ele não... A sua alma, alguns textos dizem que a sua alma aborrece. Ou seja, o que Deus não agrada? Olhos altivos. E quem esteve na igreja domingo, eu falei amplamente sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurado os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são capazes de reconhecer a sua insuficiência e aqueles que são capazes de perceber a sua miserabilidade espiritual. E quando a Bíblia está falando aqui no livro de Provérbios que Deus não gosta de pessoas com olhos altivos, ou seja, alguém que olha de cima, né? Alguém que em algum momento se considerou superior. E esse não é à toa que o orgulho, ou seja, esse olhar sobre o outro, ele não só nos impede de chegar a Deus, é o que eu preguei amplamente no domingo, ele não só nos impede de reconhecer a nossa condição pecadora, mas ele também cria inimizade entre nós e os nossos pares, ou seja, e os nossos irmãos, porque a gente não consegue olhar para ele como se eles fossem iguais. A gente sempre
nos toma e nos sente superior. Espero que você esteja conseguindo entender nessa noite aquilo que Deus está dizendo. Porque é muito fácil, amado, a gente enxergar o orgulho, a prepotência, a presunção no outro, né? Existem pessoas que elas estão sempre falando muito de si, supervalorizam as suas coisas. Enfim, é muito fácil a gente detectar quando alguém perto de nós é orgulhoso. Mas é muito difícil nós nos reconhecermos como orgulhosos. A gente fazer um autoexame, uma autoanálise e pensar assim, nesse ponto eu ainda sou orgulhoso, né? E esse texto está dizendo assim, olhos altivos, ou seja, a maneira com que nós enxergamos o nosso próximo e a maneira com que nós olhamos para nós mesmos, né? E até mesmo a maneira com que a gente vê Deus, porque se a gente olha para a gente mesmo e fala, olha, eu sou muito bom, eu achei muito legal, domingo depois do sermão do culto, um irmão virou para mim e falou assim, Nara, alguém que fala assim, eu sou tão humilde, essa pessoa é verdadeiramente humilde? Eu achei essa pergunta extremamente interessante, porque alguma coisa, alguma pulguinha ficou atrás da orelha dessa pessoa. E eu falei, olha, e aí eu trouxe, né, de novo, falei, olha, C.S. Lewis vai dizer exatamente, alguém que tem a necessidade de dizer o tempo todo que é humilde, tem algum orgulho aí. Às vezes a pessoa tem orgulho da ideia e da aparência de ser humilde. Olha que coisa complexa. Então, aqui e nessa noite, nesses dias, Deus está nos levando a compreender quantas vezes eu e você nos agimos de forma altiva, de forma orgulhosa, né? Tratando os outros com menor valia, né? E, pastora, não, eu sou extremamente humilde, mas será? Será que quando alguém recebe alguma coisa melhor do que eu, ou quando alguém recebe uma promoção, ou quando alguém adquire um bem que você, por exemplo, não tem, qual é o sentimento que vem no teu coração? Alegria ou inveja? Ou uma certa tristeza, porque às vezes a gente não dá conta nem de ouvir inveja. A gente sente uma certa tristeza porque aquilo não aconteceu para nós. Aquilo não sobreveio para nós, né? Isso vai revelando um pouco o nosso orgulho, ou seja, a nossa falta de humildade. Ou quantas vezes a gente sente um prazer enorme quando a gente está numa posição melhor ou superior ao outro, né? Esse é o grande desafio de todo cristão, é se deparar com a sua própria falta de humildade, é se deparar com esse pecado que nos engole, nos toma, esse pecado que talvez seja aquilo, uma das coisas que mais nos impede, né, de ter um relacionamento com Deus e com nossos irmãos, né? Eu quero trazer aqui, né, então por que que o orgulho ele toma essa dimensão na nossa vida, né? Eu estava refletindo, né, eu acabei não citando tanto no sermão de domingo, mas, esse livro que foi amplamente trabalhado, o pastor Lucas trabalhou ele no discipulado com algumas pessoas, eu trabalho ele no discipulado, que é o livro do Tim Keller, Ego Transformado. O Tim Keller vem falar, sobre esse ego, ele cita 4 características do ego, né. E aí ele fala assim, que o ego, ele é vazio, ou seja, ele sempre está buscando,
uma forma de se sentir satisfeito, assim. Então ele vai tentando, e aí ele vai buscando fama, reconhecimento, ele vai buscando autoaceitação, enfim, ele vai tentando preencher esse vazio, né? E é por isso que muitas vezes, né, as pessoas vão e tentam encontrar nessas coisas, nesse sucesso, nessa posição, no conhecimento, na aparência, como uma forma de preencher esse vazio do eu delas, né, do ego delas. Mas a questão é que esse vazio, ele nunca é plenamente preenchido. Então a gente sempre está buscando alguma coisa a mais. Então, eu consegui uma promoção, eu já quero outra, eu consegui essa viagem, eu já quero outra, e, e a gente sempre vai dizendo, agora que eu consegui isso, eu quero aquilo, e a gente é como algo que nunca se sacia, né? E esse é um ponto importante para a gente entender o nosso próprio orgulho, tá? Porque a gente quer preencher esse vazio e muitas vezes a forma com que a gente preenche esse vazio é motivo de nos manter distante dessa humildade, né? Distante de reconhecer a nossa impotência e insuficiência diante de Deus, né? E aí ele traz uma segunda característica, que o ego, ele é dolorido. Ou seja, há uma sensibilidade nesse ego, né? E tudo aquilo que ameaça a nossa imagem, tudo aquilo que ameaça a aparência que a gente tenta revelar, então, por exemplo, quanto mais orgulhosos nós somos, mais o nosso ego é dolorido. Porque quando a gente recebe uma crítica, ou a gente é rejeitado, ou quando a gente não recebe o reconhecimento que a gente gostaria, isso é motivo de, meu Deus, né? A gente fica ali desolado, né? Então ele vai dizer assim, o ego é extremamente dolorido, e é por isso que muitas vezes, né, na nossa relação com o nosso próximo, isso talvez seja um dos pontos, uma das máximas que mais tem atrapalhado a nossa relação com o nosso irmão. Porque a gente não consegue ouvir uma palavra, uma crítica, enfim, qualquer coisa nos abala a ponto de estremecer a nossa relação. Porque o nosso ego, ele é dolorido, né? Então, muitas vezes a gente reage de uma forma, né? Então, quando a gente recebe uma ofensa, uma crítica, a gente reage de uma forma, não é só pelo fato em si. Às vezes é porque aquilo machucou o nosso ego sensível, né? E aí ele traz um outro ponto que é assim, o ego, ele é atarefado. Como assim? Ele sempre está tentando provar, ele sempre está buscando melhorar essa imagem, ele sempre está preocupado em como ele está sendo visto, como as pessoas estão olhando para ele, ou como as pessoas estão o percebendo, né? Ele está ali tentando, eu preciso provar que eu sou capaz, eu preciso mostrar que eu dou conta, e muitas vezes nesse mostrar dar conta que eu sou, né, a gente se sente um pouco autossuficiente. E aí esbarra exatamente nesse ponto que a gente vem falando, que é o orgulho. Porque quando a gente se pensa autossuficiente, não tem espaço. Não tem espaço para eu receber uma orientação, não tenho espaço para eu receber uma instrução, não tem espaço para a correção de Deus, ou seja, nós nos tornamos inacessíveis ao outro e ao nosso Senhor, né? Há um esforço muito grande para ter razão, né? Ou seja, é muito cansativo a gente
nessa busca de tentar manter essa imagem ideal, é muito cansativo, né? É muito estressante. A gente vê uma leva de cristãos hoje, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eles tentam manter, desculpa, vou usar uma linguagem super popular, mas assim, eles tentam manter a aparência de bom moço, de boa moça, né? E me desculpa, mas o que tem mais me irritado é que esse semblant, essa aparência que as pessoas fazem, assim, se revela muitas vezes em violência contra o seu irmão, que é mais fraco na fé, enfim. Ele se acha tão bom, tão santo, que ele não consegue reconhecer que o seu irmão, tão pecador quanto ele, ele também recebe a mesma graça e o mesmo perdão de Deus. E às vezes eu vejo dentro das igrejas, as pessoas querem julgar aos outros, mas sem olhar para si mesmo. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, seu hipócrita, você quer tirar, meu pai fazia isso, você quer tirar um cisquinho do olho do seu irmão, enquanto tem uma tora nos seus olhos, assim, enquanto você tá cego espiritualmente, você não está conseguindo enxergar a sua própria decadência moral e espiritual. E isso tem sido comum nas nossas vidas. A gente olha para o outro, a gente critica o outro, a gente fala, não, fulano podia ser mais assim, mais assado, não, fulano é tão estúpido, fulano é tão ignorante, fulano é tão imprestável. E a gente se esquece de olhar para a gente mesmo. A gente se esquece que o mesmo perdão derramado sobre a minha vida é o mesmo perdão derramado sobre a vida daquele outro. Ah, fulano caiu no pecado. Ah, fulano foi visto, né, trajando uma roupa indecorosa. Fulano foi pego desrespeitando os pais. E aí a gente começa a ver que a gente está muito mais preocupado com o exterior do que com um desejo sincero de que aquela vida seja restaurada. Por quê? Porque a gente está dominado de orgulho, acreditando que nós somos melhores, que nós somos superiores. Mas aí quando a gente vai olhar para a gente mesmo, nossa. E é esse o convite. Quando Jesus fala lá das bem-aventuranças, ele está dizendo assim, olha, felizes são aqueles que reconhecem que eles são miseráveis espiritualmente. Né? E aqui Deus está nos dizendo, olha, Deus odeia aquele que tem uma atitude altiva, aquele que é orgulhoso, né? E no livro de Provérbios também diz assim que o orgulho, ele antecede a nossa ruína, né? Bom, e aí ele termina dizendo, então nós falamos, o ego ele é vazio, ele é dolorido, então qualquer coisa o ofende, né? Ele é atarefado, ele está sempre buscando uma forma, né, de ser bem visto, bem quisto, e ele é frágil, né? E aí ele vai dizer assim, ele é como um balão, ele vai se enchendo de si mesmo, se enchendo dessas coisas que ele vai... E aí ele fica super inflado, né? Então, quando a gente enche um balão demais, o que acontece? Ele fica a ponto de estourar. Ele está dizendo, ele é frágil porque qualquer coisa pode fazê-lo estourar. Ou seja, quanto mais inflado ele se torna, mais vulnerável ele está. Né? Às vezes o orgulho não é sinal de que a pessoa tem um ego forte, pelo contrário. Né? É um ego
frágil, tentando desesperadamente parecer grande, né? Enfim, fica aqui uma reflexão para as nossas vidas, né? Quantas vezes a gente tenta parecer grande e com isso a gente se perde na humildade, em reconhecer as nossas fragilidades. E com isso a gente está o tempo todo se comparando uns com os outros, né? Porque a nossa métrica deixa de ser o Senhor Jesus e passa a ser o nosso irmão, né? E aí a gente fala assim, nossa, eu sou muito bom, porque fulano nem isso faz. Mas a nossa métrica não é outro ser humano, a nossa métrica é Cristo Jesus. A nossa referência de padrão moral é Deus. E que você possa entender isso, né? Às vezes a gente fica pensando, olha, eu sou melhor do que o outro porque, nossa, eu sou mais crente porque eu passo mais tempo na igreja. Nossa, eu sou melhor porque eu não falto no domingo por nada. Ah, eu sou melhor porque eu ajudo os outros. E essa é uma concepção equivocada. Nós só fazemos aquilo que fazemos por conta de Deus. E eu quero caminhar para o nosso encerramento. Nós vamos ler esse texto aqui, Romanos 12:3 diz o seguinte: olha o que Paulo nos ensina. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com equilíbrio, com moderação. Deixe-me ver se eu acho uma outra versão aqui para a gente ler. Porque esse texto, ele é tão maravilhoso. Opa! Romanos 12:3. Vamos lá. Amados, mas olha que interessante. Não vamos pensar mais do que convém. Por isso, pela graça que digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. E que nesta noite você possa olhar para si mesmo e falar, Deus, me ajude a enxergar onde eu tenho sido altivo, onde eu tenho sido orgulhoso, onde eu não tenho reconhecido a minha dependência. 2020 foi um ano extremamente difícil para todos nós, acredito eu. Mas eu me lembro que eu tinha perdido meu pai e aí eu estava presa, né, junto com a minha mãe, nós duas dentro de casa, sem saber como nós iríamos sobreviver, eu autônoma, perdendo a minha fonte ali de renda, e foi um momento muito complexo, assim. E o quanto esse momento eu pude experimentar o cuidado de Deus na minha vida, na vida da minha mãe, e assim, experimentar o que é viver na dependência de Deus, e ali ter uma relação e compreender, né? Não tem outro modo, eu preciso de Deus. Né? Que você compreenda isso nessa noite, você precisa de Deus. Por mais que eu tenha características, quando eu olho para mim, eu falo, nossa, as pessoas falam, nossa, você é articulada, você fala bem, mas o segredo da pregação não está na minha boa oratória, está numa unção que pode vir tão somente de Deus. E outra coisa, e mais, se eu tenho uma habilidade de falar, de expressar, de ensinar, essa habilidade veio do próprio Deus. O que eu estou ensinando para você, não há nada que vem de nós mesmos. Pastor Lucas pregou amplamente sobre isso.
Sem mim, nada. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Que você saia daqui pensando isso. Tudo que eu sou, toda transformação que foi realizada na minha vida foi feita e realizada por Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu. Ele é de Deus. Porque alguém que é verdadeiramente humilde reconhece esse poder que vem do próprio Deus. Amém? Quero deixar uma reflexão. O orgulho diz assim, eu sou melhor. A falsa humildade diz assim, eu sou pior, eu sou menor, eu não tenho valor. Mas a humildade baseada no Evangelho diz assim, eu sou quem sou pela graça e pelo poder de Deus. Que você entenda e saia daqui com essa palavra no teu coração. Nós só somos o que somos pela graça e pelo amor de Deus. Amém? É pela graça que nós somos amplamente usados por Deus, é pela graça que eu e você estamos aqui, é pela graça que cotidianamente nós somos transformados. Amém? Que Deus, eu espero que Deus tenha falado grandemente ao teu coração nessa noite. Vamos orar? Pai nosso, meu Deus, Pai, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero reconhecer diante dos meus irmãos e diante do Senhor a minha miserabilidade espiritual. Nessa noite, Pai, nós enquanto tua igreja, nós queremos dizer, Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu perdão. Pai, nós somos falhos. Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu alcancei, tudo que eu faço, eu consigo ver que só é possível porque a Tua graça e o Teu amor é derramado sobre a minha vida. Pai, nos amasse, Senhor. Nos quebre. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Que possamos experimentar de uma verdadeira humildade que reconhece a nossa dependência do Senhor, que reconhece que a salvação, que a graça, tudo isso é uma dádiva concedida pela Tua graça que foi e que é cotidianamente derramada sobre as nossas vidas. Pai, transforma-nos. Transforma-nos, Senhor. Nos faz mais servos, mais preocupados em servir do que proteger a nossa própria autoimagem. Quebra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amado, que você seja grandemente abençoado nesta noite e que, com toda a minha dificuldade, meu cansaço no dia de hoje, eu espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa. Os irmãos que tiveram no sermão domingo, me perdoe se alguma coisa foi repetitiva, mas cada vez que eu estudo e que eu prego sobre orgulho, Deus me convida a olhar para mim mesmo e fazer como a gente aprende e a gente faz e a gente lê esse texto em toda a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que nessa noite você possa fazer e que isso se torne uma prática regular da sua vida, o autoexame. Amém? Que você possa reconhecer motivos de oração e de súplica para que o Senhor perdoe a sua e a minha vida. Que cada um no seu relacionamento com Deus possa fazer isso. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma noite abençoada, um sono reparador
E uma quarta, uma quinta, uma sexta e um sábado abençoado. E domingo, aqui na sede, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E o nosso culto aqui na sede às 18 horas. E aí, maravilha, às 19 horas. Boa noite, graça e paz.